E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou desenvolvedor da Hidrogel e hoje nós vamos aqui apresentar para vocês o nosso novo lançamento, que é a plataforma Ambitec, uma plataforma de gerenciamento e classificação automatizada de resíduos sólidos, conforme a ABNT 10.004 de 2024. Primeiro, só passando pela história da empresa, né? A Hidrogel ela é uma empresa referência na área de meio ambiente, principalmente ali nas áreas de gestão ambiental e hídrica. É uma empresa que ela tem 20 anos de atuação. Começou ali de forma embrionária com o nosso CEO, Flávio Vasconcelos, mas hoje ela já conta com mais de 500 projetos em seu portfólio. E é uma empresa que está sempre tentando inovar, unindo ciência, tecnologia e experiência. Então, o que é a Ambitec? A Ambitec nasce desse DNA da empresa de inovação e de busca de novas oportunidades. Ela é uma plataforma pensada por nós para facilitar o processo de classificação, que ficou mais complexo com essa nova norma. Ela é uma plataforma que pode ser utilizada tanto por empresas de meio ambiente, consultorias, mineradoras, enfim, quanto por laboratórios também. Então, o que mudou na nova norma que nos fez criar a plataforma? A nova norma de 2024, ela traz uma lista geral de resíduos que é baseada numa lista do IBAMA, que tem mais ou menos ali 159 páginas. E dentro dessas inúmeras páginas, a gente tem 20 capítulos que correspondem a áreas de atuação diferentes no meio ambiente. Dentro desses 20 capítulos a gente tem códigos de 8 dígitos. E além disso, cada código está associado a um tipo de entrada única ou espelho e que muda radicalmente os caminhos que a gente segue na classificação. Então a gente frisa, é muito importante frisar que com essa mudança a classificação manual traz um risco real de erro no laudo de classificação e no processo em si. Então quais foram os 4 passos do processo de classificação que agora mudou, né? Primeiro a gente enquadra na LGR, principalmente para determinar se é entrada única ou espelho. E se for entrada única, a gente não segue para os passos 2, 3 e 4. O resíduo pode ser classificado diretamente. Caso seja entrada espelho, a gente segue para os passos 2, 3 e 4, que são respectivamente avaliação de poluentes orgânicos persistentes, verificação dos perigos físico-químicos e avaliação de toxicidade. Cada passo desse, ele precisa de dados analíticos precisos. Então, é importante que eles sejam rastreáveis e que a gente possa comparar eles com a norma de forma eficaz, que é o que a plataforma traz para os usuários. Então, pessoal, frisando que essa classificação manual ela pode trazer problemas reais. Aqui eu trago 5 problemas que podem acontecer caso o processo de classificação manual ocorra de forma indevida, o que é bem possível devido à complexidade da norma. Então, primeiro a gente tem que localizar esse código nas 159 páginas da LGR, que é um trabalho árduo e sujeito a erros. Em seguida, localizando o código, a gente determina, se é entrada única ou espelho, e esses dois problemas estão bem associados. Tem uma etapa de interpretação ali, que o nosso assistente de IA entra na jogada para ajudar. A gente tem o gerenciamento de amostras também, que pode ser um problema, principalmente se forem feitas múltiplas campanhas, e a plataforma resolve isso tendo um banco de dados centralizado e rastreável. Comparar esses valores com os limites normativos da norma, que não é uma tarefa fácil também, de forma manual. E, por fim, emitir o laudo de classificação de resíduos, que a Ambitec proporciona essa emissão automática e padronizada. Então, como vocês podem ver, a Ambitec ela vai resolver não só esses 5 problemas, mas todos os problemas que a gente possa imaginar numa classificação manual. Então, o que é a Ambitec na prática? Então, como nós estruturamos a Ambitec? Ela auxilia o analista de ponta a ponta, desde o enquadramento até a emissão do laudo de classificação de resíduos. Primeiro, o usuário ele usa o nosso assistente de IA para encontrar o código ou dar uma direção do que ele precisa fazer para encontrar o código. O segundo passo é configurar a base de dados dos parâmetros, que é importante ter os parâmetros que vão ser analisados configurados na base. Depois a gente cadastra os pontos
com georreferenciamento. A plataforma traz essa funcionalidade muito importante para análises ambientais, que é o georreferenciamento. Depois de ter os pontos cadastrados, a gente registra as amostras. Cada ponto pode ter mais de uma amostra, então a gente fez essa separação. Após registrar as amostras, a gente classifica e emite o laudo de classificação. Então, pessoal, agora nós vamos ter uma demonstração ao vivo, na qual eu vou mostrar para vocês como é a Ambitec por dentro. Então, pessoal, essa é a página inicial da Ambitec. Nós temos alguns elementos fixos aqui, que são o cabeçalho, onde a gente tem o botão de mudar para o tema escuro e claro, e aí fica a preferência do usuário qual utilizar. O botão de sair da plataforma, uma mensagem de boas-vindas para o usuário, né, atual que está logado, o título da página que está sendo utilizada e um botão de colapsar o menu lateral. E aqui a gente tem o menu de navegação por onde a gente navega pelas páginas. Então, como eu disse inicialmente, o primeiro passo seria enquadrar o resíduo na lista geral. Então, eu tenho aqui uma pergunta que seria como classificar um resíduo de ferro originado a partir de um processo de flotação que envolve substâncias perigosas, que é um resíduo que está previsto na LGR. Então vocês podem ver que eu usei linguagem natural e o assistente vai me responder em linguagem natural também, então fica bem fácil de entender. Então, como vocês podem ver, o assistente me respondeu também em linguagem natural que esse resíduo de ferro ele tem que ser enquadrado no código 01030500 e ele também nos dá a entrada e o tipo do resíduo conforme a periculosidade, evitando erros de classificação manual que a gente teria aqui na lista e procurar esse código. Pessoal, vale lembrar que o nosso assistente está sendo treinado com a lista geral de resíduos, então a chance de erro é praticamente zero. Então, pessoal, seguindo o fluxo, a gente vai agora para a página de pontos de coleta. Essa página é dividida em duas abas, sendo que a primeira a gente gerencia os pontos propriamente ditos e a segunda aba a gente gerencia as amostras cadastradas para cada ponto. Na primeira aba, se a gente precisar adicionar um ponto, a gente clica nesse botão. Aqui a gente tem que colocar um nome, obrigatoriamente, uma descrição, que é opcional, selecionar a matriz ambiental, e aí vocês podem se perguntar o porquê de ter esse campo de matriz ambiental se é uma plataforma voltada para resíduos sólidos. A verdade é que tem alguns resíduos, como por exemplo de mineração, que eles vão depender de resultados de outras matrizes para serem classificados. Então é importante ressaltar que a Ambitec também atua nessas particularidades dos resíduos. Então é por isso que a gente tem esse campo de matriz ambiental, porque aqui podem ser cadastrados pontos de outras matrizes, mas que estão relacionadas à classificação dos resíduos. Então a gente escolhe aqui a matriz e coloca as coordenadas geográficas em graus decimais. Para concluir a operação, a gente clica nesse botão e o ponto está aqui cadastrado. Se a gente quiser editar, é nesse botão de atualizar, ele já puxa os dados que a gente preencheu inicialmente. Se eu quiser mudar, agora mudou para água superficial. E para apagar, basta clicar no ícone da lixeira e confirmar. Na página de amostras, a gente tem 3 opções de cadastrar amostras. A gente pode cadastrar uma amostra manualmente, selecionando a data de coleta, que não é obrigatório. Então, a gente seleciona a data de coleta, uma descrição obrigatória aqui nesse caso. A gente seleciona o ponto de coleta a qual ela está relacionada e a gente pode colocar uma profundidade, né, que pensando em resíduos sólidos é uma variável importante. Depois de a gente ter criado essa amostra, a gente vê que ela aparece associada ao ponto teste 01, que já estava criado. Aqui a gente tem várias ações. A primeira delas seria apagar essa amostra. Clicando aqui a gente apagaria, editar as informações que a gente preencheu anteriormente. Por exemplo, se eu colocar profundidade 2, ele vai atualizar a profundidade. E aqui a gente tem as funcionalidades de adicionar parâmetros genéricos e parâmetros tóxicos. Parâmetros tóxicos são aqueles parâmetros que estão listados na lista de substâncias conhecidamente tóxicas ou nas fontes de informação para substâncias tóxicas que a ABNT recomenda. Parâmetros genéricos, eles envolvem os POPs, mas também outros parâmetros que, como eu disse, alguns resíduos sólidos dependem de resultados de outras matrizes e essas outras matrizes podem ter outros parâmetros. Então a gente fez essa diferenciação
onde os principais parâmetros são os parâmetros tóxicos e os POPs que estão dentro dos parâmetros genéricos. Então, aqui a gente pode adicionar manualmente parâmetros genéricos, basta clicar no botão adicionar e a gente pode adicionar quantos a gente quiser. E aí, adicionando um para vocês ver, a gente seleciona o parâmetro genérico. Aqui eu já tenho uma base cadastrada. Como vocês podem ver, são poluentes orgânicos, tem alguns metais aqui também. Então a gente escolhe o parâmetro genérico, coloca o valor original que vem no laudo. Então, por exemplo, se ele vir menor que alguma coisa, a Ambitec vai conseguir reconhecer e converter esse valor textual para um número. E também a gente seleciona a unidade. Clicando nesse botão, ele é adicionado e, como a gente pode ver, ele aparece aqui associado a essa amostra. Esse resultado ele pode ser atualizar as informações que a gente preencheu e também apagado. O processo para adicionar parâmetros tóxicos é bem similar, é o mesmo modal, só que aqui a gente tem outros parâmetros, né, no caso. Então, só para mostrar para vocês, colocando valores fictícios aqui. Quando a gente vem aqui em parâmetros tóxicos, ele também tem as ações de atualizar e de apagar. Agora vocês devem estar pensando, pô, fazer isso manualmente é complicado, despende tempo, né? Então a gente pensou numa forma de integrar isso com a forma que os resultados laboratoriais vêm, que geralmente são em planilhas Excel. E a gente tem dois formatos aqui para importar os resultados, que seria uma planilha horizontal e uma planilha vertical. Vou mostrar elas para vocês aqui de exemplo. A gente tem aqui essa planilha horizontal, que a gente precisaria somente dessas duas colunas fixas de data de coleta e identificação. E a gente chama de horizontal porque os parâmetros estão dispostos assim na horizontal com os resultados logo abaixo. E também a gente tem uma planilha vertical, que talvez seja mais comum atualmente, onde a gente precisa de 4 colunas fixas, nomeadas exatamente assim. Onde a gente tem a identificação da amostra, a data de coleta, que pode estar no formato numérico aqui. O manual da Ambitec explica como fazer isso. A gente tem a identificação da análise e o resultado da análise. Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz para importar os dois modelos. Primeiramente horizontal, a gente seleciona e aqui a gente tem um mapeamento da importação que é importante para garantir a consistência do banco de dados. Então a gente tem que selecionar a unidade de medida dos poluentes orgânicos persistentes e a gente recomenda que sempre esteja em miligrama por quilo, porque é o padrão adotado na norma. A unidade dos parâmetros tóxicos, e aí a gente recomenda que seja em percentual, porque também é o padrão adotado na norma. E aqui a gente faz um mapeamento de parâmetros. E isso porque nem sempre os parâmetros na planilha vão estar iguais aos parâmetros que a gente cadastrou no banco. Então é sempre importante a gente manter essa consistência. Então aqui a gente pode procurar pelos parâmetros correspondentes e selecionar eles. Que eles vão ser importados nesses parâmetros que nós estamos selecionando. E aí, por fim, a gente seleciona o ponto de coleta que vai estar associado a essa amostra, que no caso aqui vai ser o teste 01. E aí, para concluir a importação, a gente clica nesse botão. E como vocês podem ver, a amostra está aqui, foi essa teste, e aqui a gente consegue ver que os parâmetros foram importados com sucesso. Como eu disse, a gente pode apagar as amostras, né? E agora eu vou mostrar para vocês a importação vertical, que é basicamente igual ao modal de mapeamento. Ele só muda o formato, né, da planilha. Então a gente seleciona aqui os parâmetros, seleciona o ponto de coleta e importa. E novamente, como vocês podem ver, aqui estão os resultados. Então,
Foi um pouco extenso, mas essa aqui talvez seja o coração da Ambitec. Uma das partes mais importantes, né, que é onde a gente cadastra os pontos, cadastra as amostras, mas espero que tenha ficado claro o funcionamento. Então, pessoal, por fim, vocês podem ver aqui que a nossa amostra ela foi importada, mas ainda não está classificada. Para classificar essa amostra, a gente clica no botão de classificar e aqui a gente tem que colocar umas informações adicionais. O enquadramento na LGR, primeiramente, que é aquele que a gente encontrou com o auxílio do assistente, foi o 01, 03, 05, 00. Informar se esse material ele tem propriedades físico-químicas ou infectocontagiosas. Eu vou marcar aleatoriamente o inflamável e selecionar a norma para POPs. Esse passo pode parecer redundante, mas de usuário para usuário, eles podem cadastrar de forma diferente a norma da BNT. Então é importante sempre selecionar ela aqui. Clicando aqui, a classificação vai demorar coisa de segundos, e diferentemente do que seria manualmente, que demoraria ali talvez horas e horas de processo manual. E pronto, nosso resíduo está classificado, ele ficou como perigoso mesmo. Lembrando que a entrada espelho, no final ela pode mudar esse código de enquadramento. Então, pessoal, depois de classificar e emitir o laudo, agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta interessante, que é a de visualização geoespacial. Para isso a gente clica aqui na aba de mapas e aqui a gente está integrado com a API do Google Maps. Então, para visualizar os pontos, basta a gente selecionar aqui em cima e ele já aparece. Então, a gente tem as ferramentas do Google Maps, né? A gente pode dar o zoom, escolher se a gente quer imagem de satélite, enfim. Tem as ferramentas aqui de movimentar o mapa, dar o zoom, zoom in, zoom out, né? Então, isso facilita bastante. Aqui eu coloquei uma área aqui perto de BH, na mina de Águas Claras, né? Que é uma mina que está desativada. Só para vocês verem que a gente consegue ter uma ideia de como que o local ao entorno do ponto de geração do resíduo ele está configurado, né? Por fim, a gente pode emitir o laudo de classificação de resíduos, clicando nesse botão. Aqui a gente tem que preencher alguns campos, eu vou preencher aqui rapidamente. E aí, pessoal, após preencher as informações, o nosso laudo está emitido, padronizado de acordo com a BNT, com os resultados de POPs que estão acima do limite, perigos físico-químicos, avaliação de toxicidade, enfim, com todas as informações que a BNT necessita para aprovar esse laudo segundo a norma. Então, pessoal, recapitulando o que a gente viu na demonstração, primeiro a gente usou nosso assistente de IA para encontrar o código da LGR, a gente configurou a nossa base cadastrando os pontos, importamos os resultados e classificamos de forma automática e emitimos o LCR também de forma automática e rastreável. E vale ressaltar novamente que de forma manual isso levaria de horas a dias com risco real de erro em cada etapa. Então, o que muda com essa nova norma, né? Que a gente deixou uma frase do nosso CEO Flávio Vasconcelos. A nova norma ela elevou o padrão técnico exigido. O mercado ainda está se adaptando, mas a Ambitec existe para que essa adaptação seja feita com rigor. Como vocês viram, é uma plataforma extremamente fácil de utilizar e, ao mesmo tempo que é fácil, ela garante confiabilidade e rastreabilidade nos dados e facilidade na classificação. Então, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês e se tiver ficado alguma dúvida, pode comentar aí na aba de comentários do YouTube ou mandar uma mensagem para a gente pelas redes que estão aparecendo aí na tela que a gente responde vocês. Muito obrigado, até a próxima.